Isso aqui é a essência. Se amanhã não tem mais Instagram, você leva essa essência para onde for a rede social que está recebendo mais atenção. E aí, tudo bem? Vamos dar início aqui à segunda aula dessa série de 2 aulas sobre como o social media ele se comunica, ele se vende, né? Essa aula, o título dessa aula são os formatos de conteúdo utilizados pelo social media, né? Na aula anterior nós falamos sobre qual a linha editorial, né? Então, e a linha editorial ela representa a mensagem que o social media quer transmitir, seja no meio online, seja no meio offline. Se você não assistiu essa aula, sugiro fortemente que você retorne e a assista. E essa aula aqui, ela tem o sentido de ser o veículo, né? O formato do conteúdo, ele representa o veículo que vai levar a mensagem para o público, né? Quais são os formatos de conteúdos que o social media pode utilizar? Ou seja, quais são os veículos que ele vai fazer uso para levar e enviar, né, até o público dele a mensagem que ele quer transmitir. Então espero que você esteja aí com seu papel e caneta na mão, seja se você esteja ouvindo essa aula, seja se você está aí assistindo essa aula, tá? Já sugiro fortemente, se você está no YouTube aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa sua curtida, deixa seu comentário aí. Não esqueça de ativar as notificações aí, o sininho, né? E se você está ouvindo esse áudio em alguma plataforma também, siga-nos aí para estar acompanhando as demais aulas que vem pela frente, tá bem? Então vamos lá, minha gente. Formatos de conteúdo. E tem um aspecto aqui que a gente precisou desenvolver aí no decorrer do tempo, que também vem com uma pegada extremamente contraintuitiva para muita interpretação, né, da criação de conteúdo, do uso do conteúdo como ferramenta de comunicação para o social media, mas a gente sempre teve que ter essa capacidade de tornar algo realizável, né? Algo que a gente consegue encaixar na nossa rotina, como eu disse na aula anterior de vocês, a gente estava falando sobre o nosso público, né, na social media, onde especialmente são as profissionais autônomas, e a gente passa a entender que elas têm uma vida corrida, elas têm um dia a dia corrido, elas vivem apagando incêndio e que nem sempre elas têm tempo, né, para fazer a criação de conteúdo, e aí está a solução que é o nosso trabalho como social media para elas, né? Então, a gente entendendo isso e tendo a noção, o bom senso de saber que nós também somos profissionais autônomos, né, muitos de nós, ou ao menos prestadores de serviço que tem essa característica, a gente também tem uma rotina atarefada, a gente também tem um desafio, né, de tempo, de limitação de tempo muitas vezes. A gente tem as percepções criativas, graças a Deus, mas a gente tem essa questão do tempo, né? Então tem que ser algo que, lembrando, como veículo, tem a capacidade de transmitir a mensagem que a gente viu na aula passada, que é a linha editorial, mas que a gente use o formato como um veículo para transmitir a mensagem, tá? E eu quero facilitar a vida de vocês, assim como a nossa, que é necessário que seja facilitada, não ficar engessando, tá? E facilitar a vida de vocês para que vocês consigam transmitir a imagem correta do trabalho de vocês, para se posicionar da maneira correta na mente do público de vocês, tá? Um dos pontos essenciais que a gente precisa entender, nós quanto social media, eu vou de novo tomar como referência aqui o trabalho que nós realizamos na eSocial Media, tá? Que é a nossa agência, né, onde que eu e a Paloma a gente tem o nosso trabalho, onde a gente entrega, né, o nosso trabalho. Nós sabemos, nós temos esse formato de trabalho presencial, esse é o principal diferencial, tá? Então, o que eu quero fazer uma referência aqui para vocês é o seguinte: primeiro, vocês têm que ter clareza do que vocês estão vendendo para o público de vocês, do ponto de vista prático e do ponto de vista do que isso representa para ele, tá? Na aula passada a gente falou de Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Roma é o final feliz da historinha que o seu público está percorrendo, que o seu público está vivenciando, é o final feliz que eles pretendem, que eles desejam chegar. E você, como solucionador, né, ou aquele que vai resolver a dor dele, solucionar a dor dele, amenizar a dor dele, ajudar ele a chegar nesse final feliz, você empacota isso daí e você sabe que isso aí
tem uma representação, né? O que significa aquilo que você faz, o que representa aquilo que você faz. Até tem um livro muito incrível chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Sugiro fortemente que você assista, né? Eu já fiz aula aqui com vocês a respeito disso, que as pessoas elas não compram o que você faz, mas sim aquilo que você representa, aquilo que você defende e tudo mais. E também, claro, né, que você também, enquanto profissional, tem que ter clareza o que você vende de maneira prática, tá? Por exemplo, nós, quanto social media, na social media, nós sabemos que uma grandiosa dor que a gente resolve é essa questão presencial de ajudar o cliente a pensar nos assuntos, de documentar os assuntos, de editar os assuntos, de fazer a publicação manual, tá? Mas essa parte de estar ali como a analogia que eu usei na aula anterior, como personal trainer, ajudando presencialmente ele ali, apoiando ele ali, incentivando ele ali, lapidando ele ali na prática, tá? Então, vamos lá. Um erro muito comum é você, muitas vezes, se esquecer, tirar um pouco o foco disso, de o que você faz, como você faz e por que você faz, né? Tirar um pouco o foco disso e começar a colocar o foco na sua pseudo-concorrência, né? Aí você vê outro player grande no mercado, como ele se comunica no Instagram, como ele cria conteúdo no Instagram, como ele publica isso ou publica aquilo, como é os carrosséis que ele faz, como são os nuggets que ele faz, como é, sei lá, a identidade visual que ele usa, como é isso, como aquilo. E aí você deixa de focar naquilo que você representa e naquilo que você faz, você tira o foco nisso e aí você começa a colocar o foco no como o outro se comunica. E aí, às vezes, você tenta reproduzir aquilo, você tenta modelar aquilo, você tenta fazer aquilo dentro da sua realidade. E aí, muitas vezes, se você tem um diferencial, assim como aqui na social media a gente tem esse diferencial, e se a gente segue à risca o que o outro, que muitas vezes não tem esse mesmo diferencial, que o outro faz. Às vezes a gente se inspira, e eu tô falando isso, gente, eu não tô falando isso pra vocês, tá? Eu tô falando isso pra nós, vocês e eu, tá? Pra todos nós. Porque eu também já muitas vezes errei desta maneira, tá? Eu tô falando aqui com propriedade, porque eu já errei muito dessa maneira e eu sei que é comum errarmos, tá? Errarmos. Então, vamos lá. Quando nós realmente temos um diferencial, que esse pseudo concorrente, ou essa referência, ou esse nosso ídolo, ou esse nosso grande player aí que a gente admira a comunicação dele, quando ele tem um diferencial dele que não é o nosso, e a gente se inspira naquilo lá, a gente mata o nosso diferencial e a gente deixa de criar a expectativa certa na mente do nosso público, tá? Então, se você tem um determinado diferencial, o formato de comunicação que você utiliza, o formato de conteúdo que você utiliza, tem que explorar muito bem isso, tá? Tem que explorar muito bem isso. Quem é mentorado, quem é aluno do método Social Media 10X, que está aprendendo com nós sobre como nós realizamos o nosso trabalho, que tem vários aspectos, e um deles muito forte é esse trabalho presencial. Isso é escasso, isso tem valor, é uma dor muito grande do público, tem muito negócio, muito empresário, muito profissional autônomo aí, mais do que disposto a pagar o valor que tem que pagar para ter esse serviço. Se você está colocando em prática isso, você tem que entender que você tem que usar os formatos que realmente transmitam isso. Você tem que explorar mais os formatos que transmitam isso. Então, uma das coisas que a gente pegou desde o começo então beleza, a gente tem esse trabalho presencial, é uma das fortes características é essa. E bom, no começo éramos só nós dois, durante um tempo a gente não tinha nem o freelancer, depois veio a Larissa, que ajuda nós maravilhosamente faz acho que uns 4 anos, mas teve um período ali que era só nós dois, e a gente contratou ela e a gente não podia passar muito job para ela, né, porque senão a gente, né, não poderia ter de repente o valor que era necessário para investir no trabalho dela, então a gente ia com cautela. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no começo era praticamente assim, cara, a gente tem pouca verba e pouca gente para trabalhar, então a gente tem que simplificar. O que eu e a Paloma a gente elegeu como um formato que funcionou maravilhosamente e funciona para transmitir a mensagem que a gente quer transmitir, especialmente nesse contexto que representa esse personal trainer aí que eu dei a analogia na aula passada, que quando sempre no tete a tete, né, no boca a boca, eu uso esse exemplo aí pro potencial cliente, ele fala, é isso aí, Bruno, é isso aí que eu preciso. Eu usei essa analogia com vocês na aula passada, então a gente usou o formato e a gente defende muito que use o formato de foto e o formato de vídeo
sem fala, onde aparece você trabalhando presencialmente ali, tá? Então, por exemplo, tanto eu quanto a Paloma, nós dois documentamos, tá? Mas na prática acaba mais documentando eu, então é mais comum a Paloma me documentar trabalhando. Então, o que acontece, tá? Então, estou eu lá no cliente, gravando o cliente, fazendo, né, uma documentação, sei lá, de IGTV ou de Reels do cliente, e aí a Paloma sempre faz muita foto, muito vídeo meu trabalhando, tá? Onde aparece às vezes de uma maneira mais fechada, por exemplo, eu ali com o celular, aparecendo mais o celular, gravando o cliente, e muitas vezes de maneira mais aberta, tá? Tanto a foto quanto o vídeo mais aberto, pegando o contexto do cenário, né? Se eu estou numa clínica, pega mais o contexto do cenário todo, envolvendo eu, o cliente, de repente o modelo ou os produtos, tá? E a gente utiliza muito isso para quê? Vou fazer uma referência aqui que funciona muito no offline, tá? Quando estamos por exemplo, recentemente eu e a Paloma nós estivemos numa loja de shopping documentando material por conteúdo da inauguração de uma loja de sapatos, né, de alto padrão, num shopping, num local bem movimentado, que é bem pertinho da escada rolante, das duas escadas rolantes, a que sobe e a que desce. Então a gente estava num ponto, assim, digamos, bem estratégico. E estávamos nós dois ali documentando, ainda era uma inauguração, ou seja, tinha uma porrada de convidado indo e vindo ali o tempo todo. E eu e a Paloma, a gente estava ali trabalhando, tá? Aí tinham pessoas que Foz do Iguaçu é uma cidade relativamente pequena, né? Pessoas que a gente acaba conhecendo, pessoas que conhecem aquelas pessoas que nos conheciam, pessoas que a gente conhecia mais ou menos de olho e pessoas que não nos conheciam. E aí muitas vinham vendo nós trabalhando ali, vendo que nós não temos uma comunicação do fotógrafo padrão, tá? Que envolve foto e vídeo, envolve, no nosso caso aqui, com a câmera profissional e também com o iPhone, a gente fazendo vários formatos sem fala, com fala, nos vários formatos que a gente trabalha, essas pessoas viam que era uma coisa diferente, não era um fotógrafo tradicional indo ali fazer foto de inauguração, tinham alguma coisa diferente. E aí muitos vinham e conversavam e pediam, o que é isso, o que é isso, né? O que vocês estão fazendo, como que é isso aí, como que funciona? Ou seja, se no offline chama a atenção e desperta, e olha, eu já tem alguns clientes que a gente fechou porque viram nós trabalhando no offline, né? Por exemplo, tem a SR Acabamentos, que para quem é aluno aí do Método Social Media 10X, já falei várias vezes para vocês, a SR Acabamentos é uma super cliente nossa hoje que veio de um evento similar a esse, lá de Cascavel, outra cidade que a gente foi fazer um trabalho, um evento bem nesse formato aí, com convidados e tudo mais, a mulher se interessou, viu e fechou com nós, tá? Então, se tem essa característica de presencialmente, no offline, ali, a pessoa vê, por mais que de repente ela não entende claramente, ela tem mais ou menos uma ideia, ela vê que é diferente, talvez ela tenha uma noção que tem a ver com o conteúdo, que isso não é comum, isso chama atenção, desperta a curiosidade nela, ela quer saber mais e a gente sabe passar a mensagem correta para ela, que está alinhada com as dores e desejos dela, para ela entende daí que aquilo ali tem valor, que aquilo ali é interessante, né? Que em muitos casos aquilo ali é o que ela realmente já sabia mais ou menos que precisava, só não sabia exatamente o como, e daí ela se dá conta que, opa, agora eu encontrei aqui algo que vai me ajudar com o problema que eu tenho. Eu tinha uma noção, esse cliente ali, esse potencial cliente, ele tinha uma noção que ele precisava de algo, que ele tinha uma certa dor, que ele tinha um certo desejo, ele só não tinha muita clareza, mas agora, naquele momento ali, naquele tete-a-tete, naquela conversa offline, ficou claro, tá? E aí, a gente toma um café e fecha o negócio e começa o trabalho, tá? Se tem esse efeito no offline, obviamente tem esse efeito no online, se você comunica nos formatos que vão te ajudar as pessoas também a ir assimilando. Opa, tem esse trabalho presencial, eles fazem foto, fazem vídeo, eu não entendi muito bem, deixa eu ler a legenda aqui. Opa, ou se é um carrossel, se é a seguir vem textos dentro do carrossel. Opa, tem esse trabalho, ele funciona assim, assado. E aí vem a linha editorial da aula passada, né, que a gente já falou aqui sobre qual é a mensagem que você vai transmitir, que está tudo alinhado com quem é o público, quais são as dores, os desejos, né, as suas habilidades e capacidades e, né, levando para o final feliz ali que é a Roma, tá? Então, no online, se você souber levar essa imagem daquilo que é diferencial do seu trabalho, aqui eu estou ilustrando o diferencial do nosso trabalho na social media, que tem essa característica presencial, é um dos diferenciais, talvez um dos mais fortes, mas eu estou trazendo isso aqui para ilustrar, você tem que saber qual que é o seu, né? Vamos supor que você seja um criador de conteúdo e que tem um altíssimo domínio de tráfego, né? Que
tenha um know-how de tráfego, que você tenha altíssima capacidade e habilidade de pegar um profissional e criar o conteúdo, entender, né, a linha editorial dele, criar um conteúdo e entregar isso de maneira paga, né, com melhor custo-benefício, atraindo, pegando o lead certinho, né? Se esse é o seu diferencial, cara, cuida para você não matar o seu diferencial simplesmente copiando a comunicação do outro e matando aquilo que é seu diferencial, tá? Então, vamos fazer analogia novamente aqui para o nosso trabalho aqui na social media, para essa característica do presencial desde o começo, tanto porque a gente não tinha gente suficiente e nem recurso suficiente, a gente gostava e a gente gosta de simplificar o negócio, que é fazendo fotos e vídeos que aparecem nós trabalhando, que indiretamente chama atenção, né? Indiretamente a pessoa entende que a gente cria conteúdo presencialmente e aí ela pode ir se aprofundando mais, tá? É claro que eu e a Paloma, a gente sempre a gente disse que a melhor vitrine do nosso trabalho é o Instagram dos nossos clientes, tá? Quando o nosso trabalho é muito bem feito no Instagram dos nossos clientes, e vamos supor que a gente tenha a cliente a Maria, que é cabeleireira, e a amiga dela, que é manicure, vê o Instagram dela caprichado, a amiga dela vai falar assim: ô Maria, quem é que faz o trabalho de vocês? Ah lá, o Bruno e a Paloma lá da social media. E ela entra no nosso Instagram, aí a comunicação tá alinhada, os formatos estão alinhados, ela entende o que a gente faz, né? E como a gente pode ajudá-la, que daí tá bem alinhado com as dores, aquela coisa toda que eu já falei pra vocês, as dores, os desejos e blá 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 que a gente falou na aula passada, tá? Então, isso que você tem que buscar, essa clareza, tá? Entenda quais são os formatos que vão evidenciar melhor o que você faz, né? Que tá alinhado com a linha editorial. Aí você também tem que ver quais são as suas habilidades naturais. O que pra você é fácil? Você é excelente em escrever pra caramba. Capriche nas legendas, capriche nos carrosséis, né? Que eu gosto de dizer que os carrosséis ele pode ter um contexto tipo de aulinha, né? Onde tem uma capa com o título ali, com uma imagem ou não, só uma arte de repente, se isso fizer sentido para você, para a mensagem que você quer transmitir. Cuida para não matar o seu diferencial. E a seguir desse carrossel, né, vem ali texto como se fosse a aulinha, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante, tá? Se você gosta de texto, escreva, tá? Você pode escrever muito num Evernote da vida para fazer uma base, como se fosse um banco de dados de textos para você sempre estar ali pensando eles e reaproveitando eles, tá? Você vai reaproveitar eles para responder box de perguntas no seu Instagram, né? Nos seus stories, para você ter ali os textos, né? Quem tem facilidade com texto é uma coisa que eu odeio, eu não curto muito texto, tá? Para mim é um martírio escrever em texto, eu prefiro muito mais ficar aqui 1 hora falando para vocês do que escrever 10 minutos, tá? Mas se você tem facilidade de escrever textos, utilize textos no box de pergunta dos stories, que ali inclusive ajuda na retenção. Tempo que a pessoa segura o dedão na tela ali dos stories e ela para aquilo ali, e é tempo de tela. Existe isso, uma métrica, né, do Instagram que ajuda na entrega. Ele entende que se uma pessoa parou, fixou ali o dedo na tela para ela ficar tempo consumindo aquele stories específico, significa que aqueles stories são bons e ele vai entregar para mais pessoas, tá? Então tem essa característica. O texto ajuda nisso. É claro que tem que ser um texto que atrai e retém a atenção, obviamente, né? Mas só trazendo aqui, qual é a sua habilidade de comunicação? É através de texto, né? Se é através de fala, né? Vamos supor que você se incomode com a câmera, mas você não se incomoda em falar, né? Você pode utilizar um Telegram para você falar através dos áudios, e você também pode usar um formato mais longo através de um podcast, né? Mas se você é bom em vídeos, cara, capriche nos IGTVs, capriche logicamente através dos stories falados, capriche através de vídeos longos, tá? Como por exemplo esse aqui, esse formato de vídeo aqui vai para o YouTube, é claro que eu já estou aproveitando, tirando uma faixa para colocar ele no podcast, não tenho por que não fazer isso, né? Então, é claro que o seu público, ele muitas vezes ele aprende mais lendo, mais ouvindo, mais assistindo, mais entendendo através de uma explicação prática num vídeo. É interessante você buscar se comunicar um pouco com todos esses, mas entenda qual que é a sua principal habilidade para você explorá-la, tá bem? E aí você entendendo qual que é a sua principal habilidade, aí você vai explorar ela. É claro que desde que
se você se reter apenas a sua principal habilidade de comunicação e se isso estiver na contramão do que de repente é um formato essencial para transmitir o seu diferencial, né, que nem no nosso caso, foto e vídeo sem fala é essencial para transmitir o nosso trabalho presencial ali junto, né, que vem com aquela analogia do personal training, tá? E aí a fala é a minha habilidade, que aí eu pego e agrego isso, eu acrescento isso, entendeu? Eu não fico restrito só à minha habilidade, a gente precisa ter isso, tá? Então, o que eu queria transmitir aqui para vocês nessa aula é qual é o principal diferencial do seu trabalho, tá? Se você ainda não chegou na conclusão disso, reflita e chegue numa conclusão e entenda. E busque entender o seguinte, se fosse para você ajudar uma pessoa a ela entender da maneira mais clara possível o que você faz, né, aquele porquê, aquilo que representa, aquela causa que vem por trás do que você faz, mas também a parte prática do que você faz, qual é a melhor maneira de você ajudar essa pessoa a entender? Ela vendo? Ela lendo? Ela vendo de maneira específica uma característica do seu trabalho? Ela ouvindo? Ela interagindo? Tá? Descubra isso. Descubra qual é a melhor maneira audiovisual, tá? Qual é a melhor característica que vai ajudar essa pessoa a entender de maneira mais clara possível o que você faz, tá? E aí você busca entender quais são os formatos de publicação e os formatos de documentação que antecedem a publicação, não é mesmo? Que vão te ajudar nisso, tá? Então, como que você tem que documentar mais aquilo que você faz? É através de foto, de vídeo com fala, vídeo sem fala, através de texto, através de áudio? Ou, na hora da publicação, o que vai ajudar mais você? São as publicações do feed, seja no formato de foto, de vídeo, de carrossel de arte, de carrossel de arte com texto, bastante texto, carrossel de foto, carrossel de vídeo, carrossel misto, ou né, publicações de GTV, ou publicações como Reels. Aí Reels tem vários tipos, não é mesmo? Tem os Reels que são bem trends, tem os Reels que é de narração, os Reels mais dinâmicos, que você monta aquela sequência de vídeo ali em cima da edição de acordo com uma música, ou até mesmo através de uma live, ou ainda através dos seus stories, dos destaques, da bio, enfim, o que vai ajudar, até através do formato de publicação guias, tá? Quais são os formatos de publicação que vão ajudar, tá? E aí você explora isso, claro que aí você acrescenta, se tiver alinhado com isso, já de cara, beleza, mas se não tiver, mas você ainda acrescenta a sua habilidade de comunicação, como no meu caso é a fala, eu gosto de falar, eu falo pelos cotovelos mesmo, né? Inclusive esse é um ponto extremamente favorável quando eu estou vendendo meu trabalho no offline, no tete-a-tete, tá? Até vou aproveitar, vou abrir aqui no nosso caso na social media como que é a melhor maneira que funciona a venda do nosso trabalho no offline. Se eu estou com uma pessoa estranha que eu não conheço, mas que, conforme eu já falei na aula de prospecção aqui de vocês, a gente tira algumas informações daquela pessoa estranha para a gente entender e conhecer um pouquinho mais do universo dela, para ajudar a entender quais são as dores e desejos dela, para a gente ajudar ela, não é mesmo? Entendendo isso, eu gosto de usar o meu poder da fala para ajudar aquela pessoa a entender como a gente pode ajudar ela a chegar na Roma dela, no final da história feliz dela, seja através superando a dor dela ou realizando o desejo dela, ou um misto desses dois. E aí, o meu celular mostrando os meus cases, né, o resultado que a gente já entregou, eu e a Paloma no decorrer do tempo, nos perfis de Instagram do nosso cliente para brilhar os olhos do cliente. A aula de prospecção ajuda demais vocês nisso daí, tá? Por isso que eu falo para vocês, se você não se inscreveu ainda aqui no canal do YouTube, se inscreve para você não perder essas aulas que vai ajudar cada vez mais a abrir para você. Até essa semana, eu e a Paloma, a gente falou, vocês aí, né, a Paloma, o Bruno aí, vocês são social media, vocês são coach, né? Isso é até uma coisa curiosa, porque tem muito a ver comigo. Obviamente a Paloma está inserida nesse contexto, mas isso veio com uma dor muito grande do Bruno, que é uma pessoa que era extremamente tímida e teve que aprender a se vender, né? E o desenvolvimento pessoal, eu sei que se aplica a qualquer negócio, e isso a gente transmite muito como diferencial para o nosso cliente, né? Por isso que quando a gente vende o nosso trabalho, eu falo que a menor parte do nosso trabalho são os vídeos, as fotos, as publicações. Essa é a menor parte, isso é a casquinha, a superfície do nosso trabalho. A maior parte do nosso trabalho, ela está no
assessoramento presencial através do grupo do WhatsApp que a gente cria com o nosso cliente. É o assessoramento, é o lapidar o nosso cliente, tá? Então, de novo, entenda quais são os diferenciais do seu trabalho, entenda aquilo, né? Reflita a respeito daquilo que as pessoas elogiam você. As pessoas elogiam, nossa, como você é boa em explicar, você tem um jeito meio de professora, né? Você explica tão bem aquilo que você faz. Opa, fica com o radar ligado. As pessoas estão me dizendo que eu sou boa nisso, então eu tenho que evidenciar isso para as pessoas, que eu tenho essa característica. Se as pessoas estão dizendo que isso é bom e que elas veem isso em mim. Ou também aquilo que as pessoas sempre estão perguntando para você. Ai, fulana, né? Você é social media aí. Como que eu faço para fazer tal coisa? Se as pessoas vêm com dúvidas frequentes através de você, é porque possivelmente elas acreditam que você seja uma possível solução para aquelas dúvidas. E se você vê aquilo recorrente, de repente você não se dá conta, mas as pessoas falam assim, cara, as pessoas me procuram demais para saber como se arrumar para os vídeos. Né? Elas veem em mim uma possível solução para quem precisa se arrumar para aparecer e se valorizar nos vídeos. Se você percebe isso e se isso faz sentido, se você responde e atende essas dúvidas, talvez isso também é algo que você tem que explorar na sua comunicação, tá? Como solução, como diferencial do seu trabalho. Tá bem, gente? Então é isso. Formatos de conteúdo aqui que eu quis trazer para vocês é um belíssimo exercício de reflexão para que você busque entender qual é o diferencial do seu trabalho, como que você vai captar isso, como que você vai documentar isso e transmitir para o seu público, considerando os formatos de documentação e os formatos de publicação que a gente tem, né, à nossa disposição, falando especificamente do Instagram, tá? Claro que eu fiz referências ao universo offline, né, numa conversa presencial, mas eu falei também de um Spotify, de um Telegram, de um YouTube, tá? Porque isso aqui também, assim como eu disse na aula passada, isso aqui é a essência. Se amanhã não tem mais Instagram, você leva essa essência para onde for a rede social que está recebendo mais atenção, tá bem, gente? Por isso que eu e a Paloma a gente vê que tem se dado tão certo no decorrer do tempo, apesar das modificações constantes que ocorrem, tá? É você entender essa essência e levar para a comunicação do seu trabalho como social media para ajudar a entender o seu potencial cliente, que você é uma belíssima solução para o negócio, para a dor dele ou para o desejo dele. Tá bem, minha gente? Um beijão aí e a gente se vê aí numa próxima aula, tá bem?